Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês por que a China quer Taiwan. Bom, o motivo é bem, assim, bem claro, bem certo, geopolítica. Geopolítica é a palavra do momento. Não tem como a gente pensar que a geopolítica nunca fez tão presente assim como nos tempos atuais. É claro que sempre existiu, mas hoje tem um nome técnico e esse nome é geopolítica. Cara, eu quero conversar com vocês hoje, nesse vídeo, o porquê a China quer Taiwan. Qual o real motivo do governo chinês querer Taiwan? Cara, é bem certo a gente falar que a China vai tentar repatriar Taiwan. Na verdade, Taiwan nunca foi separado da China de verdade. Taiwan sempre fez parte da China. Em 1949, após a Guerra Civil Chinesa, os comunistas eles venceram a guerra do continente. A China atual, por exemplo, a China que a gente conhece hoje, os comunistas venceram. Tanto é que a cor da China, ali da bandeira da China, a política que é feita ali filosófica entre o conceito dos chineses é uma visão comunista, né? É uma visão comunista. Tanto é que eles têm muito mais diplomacia com a Rússia, com países do eixo comunistas, ditaduras e etc., do que com países aí voltado mais para o ramo da democracia, como Estados Unidos, como Japão, outros países aí. Claro que nesse vídeo eu não estou fazendo ideologia nenhuma ou falando que isso é ruim ou isso é bom. Eu quero mostrar aqui para vocês o porquê a China quer Taiwan, o porquê a China, bem provável que vai pegar Taiwan. Bom, os nacionalistas, eles fugiram para Taiwan. Os nacionalistas, eles criaram um novo governo com pensamento muito mais ocidental, mais para a visão dos Estados Unidos. Eles viram que não fazia tanto parte assim, mas daquela China comunista, daquele grande território. E aí eles se separaram, eles literalmente pegaram as coisas e foram embora. Mais ou menos, eu bati aqui no microfone, é mais ou menos na época aí da Inglaterra, né? Quando os ingleses ali, alguns se reuniram e quiseram ir embora para os Estados Unidos ali, e aí formou, né, os Estados Unidos hoje. Mais ou menos, tá? É um exemplo bem simples assim, mas é um exemplo que a gente pode usar. A República Popular da China, né, que é o continente todo, e a República de Taiwan, para Pequim, Taiwan é uma província rebelde, não um país. É como se fosse um rebelde mesmo. Você é dali, você é dali, é do mesmo povo, você é chinês, só que você se rebelou. Você se rebelou, você falou assim que não é comunista, não aceita as práticas comunistas, o governo comunista para você não é legal, eu não quero isso e praticamente se separou ali, é o mesmo povo, só que separado. Um grande exemplo disso é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte hoje. Né? Só que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ambas têm um poder bem parecido um com o outro. Claro que cada uma seguiu um caminho, mas muito no pensamento do Kim Jong-un, né, da Coreia do Norte, ele pensa que é um erro isso, é um grande erro. O líder da Coreia do Norte ele fala que nós somos o mesmo povo. Né? Nós somos o mesmo povo, a gente precisa se unir, essas coisas, por causa do pensamento, né, que eles são o mesmo povo. Tanto a China é assim também. A China ela fala que Taiwan nunca se desfez da China, Taiwan nunca que é um outro lugar. Taiwan é praticamente um estado da China separado do continente. Se você for ver aqui, ó, Taiwan é esse local aqui, ó, é esse local aqui, ó. A China é esse grande continente aqui, ó, a China, tá? E Taiwan é esse aqui, ó. É esse aqui. Taiwan, ó, você vê aqui, ó. Taiwan, China. Taiwan, China. Então é uma ilhazinha assim separada, né? Mais voltada ali perto de Okinawa, perto das Coreias, da Península Coreana, né? Você vai ver ali que é perto da Península Coreana. Nem tanto assim, mas é um pouco perto, né?
do próprio Japão, onde eu estou, né? Você vai ver aqui que é um bairro bem tenso aqui, onde a galera tá, né? Taiwan é perto ali, né? É perto das Filipinas, a Filipinas também é uma ilha. Então você vai vendo ali que é como se fosse o Havaí, né? Muita gente não imagina, mas o Havaí é um estado americano, bem no meio do Pacífico. O Havaí é bem no meio do Pacífico mesmo. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, que o Havaí ele fica aqui no meio, ó. É uma ilhazinha aqui, ó, Honolulu, no Havaí. Honolulu, no Havaí. E você vai ver que os Estados Unidos está bem longe, ó. Ó, não dá nem para ver o mapa do Havaí de tão pequeno que ele é no meio do oceano. O Havaí é aqui e os Estados Unidos é aqui. É bem longe mesmo. O Havaí é quase perto do Japão já, né? Não é tão perto assim, é longe também do Japão, mas na metade, entre a metade do Japão e a metade dos Estados Unidos é o Havaí. Aí é como se fosse o Havaí falar assim, pô, eu não sou democrata, eu sou comunista. E aí o governador lá do Havaí, ele quer ser comunista, a galera ali, a população se vê como comunista e não se vê como democrata, não se vê como norte-americano em geral, e eles são havaianos, eles são comunistas, se rebelaram, né? E é basicamente isso. Aí os Estados Unidos ia querer falar assim, pô, eu vou pegar o Havaí de novo, o Havaí é o meu estado. Então, por isso que quando a Sanai Takaichi, que é a primeira-ministra do Japão, recentemente, agora, falou que se a China agisse contra Taiwan, eles iam responder, né? O governo chinês falou que é uma política ali que é doméstica, né? Não é um ato ali de, por exemplo, Rússia, Ucrânia. É um ato doméstico, é um ato que é entre eles ali, é da mesma família, então a China não está tomando nenhum território, é um território que já pertence à China, é como se fosse um estado, como eu falei para vocês, como eu dei esse exemplo, e a China quer de volta, né? É como se fosse, pô, você tem que seguir aqui minha doutrina, minha visão e o meu governo. E aí eu separei aqui para vocês, o Partido Comunista Chinês, ele vê Taiwan como uma ameaça de estabilidade do regime, né? Os comunistas em si, como a Coreia do Norte, a própria China, eles não querem outra visão dentro do regime deles, né? Por exemplo, se você está dentro de uma caverna, né? Não estou falando que é ruim, não estou querendo colocar nenhum nem B aqui, estou querendo mostrar para vocês o verdadeiro motivo da China querer Taiwan. Mas se você está dentro de uma caverna e você só tem aquele tipo de pensamento e você é o líder da caverna e aparece outra pessoa ali do grupo falando para as outras pessoas, ó, esse cara aqui, ele vende esse controle. E esse cara, ele vende esse fone. Tá? Vocês podem comprar o controle desse cara, China continental, tá? Mas também vocês têm a opção aqui, ó, de comprar esse fone. De acordo com o que você mais acha que é da tua personalidade, o que você se familiariza mais, você vai. É como se fosse assim, pô, qual é o país ideal para mim? Muita gente eu falo assim, pô, o Japão é da hora e tal. Mas se é uma pessoa extrovertida, você gosta de se comunicar muito, você gosta de mais calor humano, então o Japão talvez seja legal para você, assim, na sua visão. Mas se você realmente vir para cá, tu não vai curtir muito, porque o japonês ele é muito longe um do outro e tal. Ele é muito introvertido. Né? Claro que não dá para generalizar, mas na grande maioria a cultura de um país é assim. E aí é como se fosse você observar um país e você falar assim, pô, eu não quero isso, eu não quero ser comunista, eu quero ser mais democrático, quero compacto mais com as visões do Ocidente e eu quero ir para lá, não quero fazer parte disso. Eu não quero ficar em Taiwan, eu me sinto comunista, eu gosto da visão comunista, eu vou lá para a China continental e eu vejo que lá eu compacto mais com as coisas. É basicamente isso, opção de escolha. Um regime normalmente autoritário, eles não querem que você tenha opções de escolha, né? E aí se cria todo esse climão, e aí se cria tudo que a gente já está acostumado de ver. Bom, se a China controlar Taiwan, tem acesso direto ao Oceano Pacífico,
né? Reduz a influência do militar dos Estados Unidos na região e ganha vantagem naval e aérea. Né? Um ponto estratégico, Taiwan. Taiwan é como se fosse uma ilhazinha ali que já está saída, né, para o Oceano Pacífico. Não que a China não tenha, a China também tem, só que é uma parte ali mais estratégica, né? Você vê ali que os Estados Unidos ele tem grande base em Okinawa, que é bem perto ali. Pega a Península Coreana, junto com a Coreia do Norte, Coreia do Sul, pega a China, pega o Japão e pega também um pouco da logística para a Rússia. Né? Muita gente não sabe, mas na frente da Península Coreia do Sul e Coreia do Norte tem a China, tem o Japão na frente, que é uma ilha separada, e tem logo próximo a Rússia. É um bairro bem movimentado aí de principais atores aí no cenário geopolítico mundial. Bom, Taiwan é o coração da indústria global de semicondutores, então muita gente exportou, tanto é que os Estados Unidos ele fez muito isso, ele exportou muitos semicondutores, criação de indústria, revolucionou a indústria de Taiwan, ensinaram os taiwaneses, né, que fala, a fazerem ali uma indústria forte, e eles fizeram sim. Né? A TSMC fabrica os chips mais avançados no mundo, os chips usados em IA, mísseis, satélites, smartphones, computadores, né? Supercomputadores, né? Que são super usados no mundo de hoje. O que a gente vê hoje? Tecnologia precisa urgente de semicondutores, precisa muito de IA. A China está de olho em uma batalha cruel com os Estados Unidos. É como se fosse uma nova guerra por IA. Quem tem a IA mais esperta, quem tem a IA mais inteligente é os Estados Unidos, é a China, é uma guerra e precisa disso, né? Os semicondutores de Taiwan é muito importante para essas coisas. Outras coisas aqui muito importantes também que está sendo muito usados hoje são os mísseis, são os satélites, os smartphones e os computadores. Tudo aí que está muito em alta, que a China está de olho em Taiwan. E Taiwan é um órgão muito forte aí nesse setor. O motivo econômico Taiwan é uma economia muito rica e altamente industrializada, tem uma cadeia de produções estratégicas, o comércio é essencial para a Ásia e para o mundo. Tem toda a indústria que os Estados Unidos e países do Ocidente ensinou Taiwan a fazer, né? Tanto é que pela política de Taiwan é muito mais aberto do que os comunistas fazem. Os comunistas eles têm muitas sanções, eles têm muitos, eles ficam muito ali na bolha deles. Então tem pouca visão ou pouco conhecimento do mundo em geral. E Taiwan abre esse elo do mundo ocidental, ali os países mais democráticos, e o mundo comunista, como é a China continental. Então, cria muito esse elo, é muita informação, é muita riqueza, como eu já disse aqui, os semicondutores são muito importantes para a China e tem o fator também do regime não querer outra visão dentro do seu próprio país, que isso pode enfraquecer muito o regime chinês. Isso pode ser um grande problema para os chineses. Bom, é possível que a China tome Taiwan. O Xi Jinping ele estipulou que o exército chinês tem que estar pronto até 2027. Então, muito possível que 2026, o ano como já começou bem polêmico, né, com a captura do Maduro, é bem possível que tenha muitas atividades militares da China em Taiwan ou da China na Ásia, da China ali meio que treinando para que se tiver pronta, né, realmente o exército chinês, eles vão tomar Taiwan. Xi Jinping já colocou isso, já deixou isso bem evidente e é bem possível que aconteça alguma coisa. Bom, vamos ficar atento aí, segue a gente para mais geopolítica, mais atualidades e um pouquinho aí de educação e história. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e é isso. Até um próximo vídeo, tamo junto, valeu!